Olá, seminaristas, olá, meus irmãos, tudo na paz? Graças a Deus estamos aqui para darmos início, conforme prometido, nesta quinta-feira, da nossa segunda aula, quando vamos abordar o capítulo 2 da nossa apostila de batalha espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o mundo. Antes, porém, vamos fazer uma oração ao Senhor agradecendo. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite mais uma vez para podermos, Senhor, nos alimentar com esta disciplina maravilhosa que diz respeito ao nosso curso, mas também que é direcionada pela Tua Palavra. Toma as nossas mentes nas Tuas mãos, nosso intelecto, iluminando pelo Teu Espírito Santo, e que o nosso coração se abra para receber de bom grado os ensinamentos aqui trazidos por esta disciplina, através da nossa apostila, do nosso livro. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, na aula passada, quando nós falamos no primeiro capítulo sobre a carne, nós entendemos que os irmãos perceberam a importância de se estudar esta disciplina. O primeiro campo de batalha, o primeiro campo da nossa guerra espiritual começa com a carne. E aí definimos, como os irmãos viram, conforme está na nossa apostila, os assuntos pertinentes a esse primeiro capítulo, a carne. Agora, nós vamos abordar o assunto, o mundo, que é, como nós já anunciamos na aula anterior, um outro campo de batalha, um outro campo em que nós devemos conhecer muito mais profundamente, porque a palavra de Deus, ela fala muitas das vezes sobre o mundo, e aí muitos ficam sem saber que mundo. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, o autor da carta aos Hebreus fala sobre o mundo. Aí ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Aí nós começamos a pensar, por que o autor coloca esta palavra mundo no plural? Que mundo é esse? Ou que mundos são esses? Então nós vamos começar a mergulhar aqui mais na nossa apostila para ver o que o autor da nossa apostila e o que nós temos aqui para darmos clareza a esse assunto. Nós falamos que nós somos um exército de Deus, um exército físico, um exército aparente, mas um exército vitorioso, porque nós somos um exército de Deus. E como exército de Deus, nós sofremos os embates do exército espiritual do mal. Mas também falamos na aula passada que temos conosco a proteção e o cuidado de Deus através do seu exército espiritual do bem, que são os anjos que Deus coloca para nos guardar e para guerrear por nós. Mas nós temos responsabilidades, nós temos funções a cumprir como exército de Deus. Nós falamos que, como exército aparente, exército físico de Deus, nós fomos tirados do exército
aparente físico, humanidade. Esse exército físico, humanidade, espera de nós, exército físico mais vitorioso, que nós venhamos a socorrê-los, ou a resgatá-los, pelo menos a resgatar alguns, como a Bíblia diz, salvando-os do fogo. Né? Então vamos entender agora essa expressão mundo. No capítulo 2 da nossa apostila, os irmãos têm a apostila aí, ele começa falando sobre um inimigo no campo da guerra espiritual. Veja que no primeiro capítulo, quando fala sobre a carne, ele diz assim, um inimigo no seu próprio campo de batalha. Aqui no mundo é um inimigo no campo de guerra espiritual. Então aqui nós vamos ver que a palavra mundo que aparece na Bíblia, ela pode aparecer como um ambiente físico e pode aparecer como uma área de batalha espiritual, ou um campo de guerra na qual travamos uma batalha espiritual. Então vamos ver o que é que o nosso autor, o nosso livro diz aqui. Primeiro, em grande parte dos casos, o termo mundo, conforme usado nas Escrituras, vem da palavra cosmos. Basicamente, ele possui 3 ideias em sua forma verbal: colocar as coisas em ordem, sistematizar, adornar ou decorar. Na consideração de se ornamentar, essa forma da palavra começou a ser usada como cosmético, que é conceito de adornar a aparência exterior. Quando nós falamos sobre o mundo, essa palavra, estamos falando sobre a palavra mundo, para o nosso entendimento, significa aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que é arrumado. Esta é a conotação da palavra mundo. Ao contrário de mundo, nós temos a palavra imundo. Esse i é um prefixo que dá a ideia de contrário ou de negação, ou de negatividade. Então, quando eu digo que uma coisa é imunda, ela é bonita? Não. Ela é bela? Não. Ela é arrumada? Não. Ela é adornada? Não. Então, veja que ao contrário de mundo, vem a palavra imundo. Estamos falando da palavra. Ou seja, estamos falando da morfologia da palavra, ou seja, da forma da palavra. Tá? Então, o mundo, na Bíblia, agora vamos entrar na Bíblia. O mundo, nós vamos ver como essa coisa arrumada, essa coisa bonita, essa coisa bela. Inicialmente, a Bíblia fala sobre o físico, o material, o mundo físico. Né? E este mundo físico, ele é arrumado, porque Deus fez ele belo, Deus fez ele bonito, Deus fez ele arrumado. É algo muito belo. As pessoas que têm o privilégio de observar as montanhas, de observar os mares, de olhar para os céus à noite estrelado, ou mesmo durante o dia, o céu quando está muito azul, muito bonito, nós achamos a natureza bela, a natureza bonita. Foi assim que Deus criou. Deus criou o mundo. Portanto, aquilo que é belo, aquilo que é arrumado, aquilo que é bonito. Este é o mundo físico, o mundo aparente, o mundo que nós temos uma relação de amor, porque é o local que Deus nos colocou para nascermos, vivermos
e finalmente nós sermos aqueles que damos continuidade ao propósito especial de Deus de zelar por este mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela começa com algumas outras palavras gregas e que nós precisamos entender através das definições que vamos ler, que vamos estudar aqui, através dessas definições, qual é o mundo que nós estamos batalhando, em qual desses mundos nós estamos batalhando. Então vejam só, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, normalmente nós dizemos assim, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. E aí, esta parte do Antigo Testamento em hebraico, ela foi traduzida para o grego, formando um só compêndio. Essa Bíblia grega, portanto, ela toma o nome de Septuaginta, ou 70, como nós vemos na apostila, LXX, em romano, que é 70. Nós vamos observar essa nossa Bíblia, de tradução portuguesa, ela passa, em primeiro lugar, por essa Septuaginta, depois a Septuaginta, a Bíblia grega, ela é traduzida para o latim, que nós damos o nome de Vulgata, Vulgata Latina, que foi traduzida por Jerônimo. E aí, a partir do latim, as línguas que vieram do latim, que tiveram origem no latim, que são chamadas línguas neolatinas ou línguas novas do latim, incluindo aí o português, nós recebemos a Bíblia em português. Então nós vamos observar aqui o nosso Antigo Testamento, o nosso Novo Testamento. Normalmente nós encontramos expressões, palavras gregas, tá? Então vamos ver aqui. A palavra mundo na Bíblia aparece através de algumas palavras gregas. Primeiro, G, ou seja, Ge. A palavra Ge significa terra, campo, chão, conforme nós vimos aqui na nossa apostila, no sentido puramente físico, G, puramente físico. Daí a gente lembra daquela palavra geografia. O que é geografia? Geografia é a ciência que estuda a Terra, né? Por isso, geografia, G mais grafia. Na verdade, a palavra G, né, mundo, ela mais tarde dá outras derivações de acordo com a declinação do grego, geo, né? Geo, por isso a nossa palavra geografia. Outra palavra bíblica que aparece na Bíblia é a palavra oikomene. Oikomene é o princípio, em princípio, derivado das palavras casa e da palavra habitar. Da palavra casa e da palavra habitar. Oikos, no grego, é casa, né? Agora, quando ele se junta com a palavra habitar, fala oikomene ou oikomenos, dependendo da declinação da frase em grego. Mas isso aí é outro assunto, né? Para nós estudarmos posteriormente, né? Essa oikomene significa, portanto, a terra habitada. Veja bem, geo é terra, campo, não se refere a nada habitado, né? Essa terra que contrasta com o céu. Já oikomene se refere à terra habitada, porque é casa mais habitável. É isso? Oikomene? Então, a terra habitada. Em Lucas 2:1, em Mateus 24:14, a gente vê essas referências. No português não, mas no grego aparece essa palavra oikomene, que se refere ao Império Romano
como o mundo conhecido, ou seja, o mundo habitado. Em Hebreus 2,5 indica o mundo vindouro, que será habitado. Quando nós pegamos aqui a Epístola aos Hebreus, né, no capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então, esse mundo futuro de que falamos aqui na nossa carta aos Hebreus, no português, é a palavra oikomene. A outra palavra que nós queremos definir aqui, está na nossa apostila, é a palavra aion. Aion é uma palavra que significa essencialmente tempo. E aí o tempo, nós temos outras palavras na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que é cronos, que significa tempo, esse tempo que é contado, o tempo que nós, os homens, contamos. Temos o relógio, ele marca o nosso tempo. Esse aí é cronos. E temos também o tempo de Deus, que é kairos. É aquele tempo de Deus. É o tempo em que ele opera, em que ele se manifesta. Aí é kairos, é outra palavra. Essas três palavras, portanto, aparecem na Bíblia. Cronos, kairos e aion. Esse aion, que é tempo, mas por exemplo, é uma extensão que inclui também o espaço. É como se fosse um tempo e um espaço. Né? Refere-se a tudo que existe sob condicionamento do tempo e do espaço. Não deixa de ser também sua aplicação ao aspecto ético e espiritual, sob a ação do poder do príncipe das trevas. Então, esse aion também tem a conotação de mundo, tá? Só que é um mundo, levando em consideração o tempo e o espaço, e no decorrer desse tempo e desse espaço, há uma influência do poder, né? Ou da ação do poder do príncipe das trevas, Satanás, o diabo, que em outra aula nós vamos falar sobre ele como elemento também, um elemento de nossa batalha espiritual. Quando a gente fala em aion, por exemplo, que é nós temos aqui uma referência em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, olha, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, se referindo a Jesus Cristo, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Veja bem, para nos livrar do presente século mal. Então essa palavra aí, que abrange essa expressão século mal, o presente século mal, é a palavra aion, que aparece aí no original. A palavra mundo na Bíblia, muitas das vezes, aparece como século, ou presente século, como nós vimos aqui, no presente século. E, finalmente, nós temos cosmos, que já falamos anteriormente, que já dissemos que é aquela palavra que expressa o mundo físico, o mundo criado, o mundo belo, né, que Deus criou para seu propósito. Aqui na nossa lição diz cosmos, originalmente significava um mundo físico apontado de modo especial para a sua ordem ou arranjo. E 1 Pedro 3,3 fala que se estende como uma aparência agradável por estar arrumada ou de boa combinação de vestuário que aponta para o universo material, pois foi o sistema que Deus criou segundo os seus propósitos. Pedro dá uma comparação ali, a gente comparando esse texto aqui de belo, de arrumado, não é? De agradável, aparência agradável, que tudo está inserido nessa palavra cosmos, mostrando que o mundo ele foi feito perfeito, bonito, agradável por Deus para um propósito de Deus. Nada que Deus fez foi sem propósito. Tudo foi feito com propósito. E ainda mais, foi feito para durar eternamente. Está escrito na palavra de Deus que tudo que ele fez durará eternamente. Tudo que ele fez durará eternamente. Mais adiante ele explica sobre
que a Septuaginta, como nós falamos, nunca esqueça, aluno, nunca esqueça, Septuaginta e Vulgata. Septuaginta é a Bíblia traduzida do hebraico para o grego e Vulgata do grego para o latim. E as demais traduções partem dessas línguas originais. Os gregos empregavam a palavra cosmos, a forma muscular do oponente cavalo, como também aplicava a beleza feminina. A estética grega, os gregos eram vaidosos, os deuses gregos, as deusas gregas, tudo que se refere àquela beleza ou à beleza que os gregos observavam nas coisas, nas pessoas, dita na Bíblia, cosmos. Para os gregos, essa palavra tinha essa conotação. É interessante observar que João, ele usa a palavra cosmos, né, 105 vezes no Novo Testamento. João escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª, e escreveu o Apocalipse. Então, nesses 5 livros, João consegue escrever cosmos 105 vezes, né? Se referindo ao belo, se referindo ao bonito, se referindo ao arrumado, se referindo ao agradável. Agora, vamos falar sobre esse mundo que passou a ser entregue ao inimigo de nossas almas, a Satanás. Quando o homem pecou, ele rejeitou aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Quando ele rejeita, o que é que acontece? Ele passa o poder do mundo para Satanás. Veja que Deus criou a terra, criou bela, bonita, fez a natureza e entregou o homem. O homem, quando recebe da mão de Deus, é como se recebesse a escritura de propriedade do mundo. Conforme está anotado aqui no nosso livro, que diz assim, no jardim do Éden, o homem deu a Satanás a escritura de propriedade do mundo, pois quando o Senhor confiou o governo da terra, estava também entregando a escritura da posse da terra ao homem. Porém, com a queda do homem, Satanás tirou proveito, roubando-lhe a posição de proprietário deste mundo. E a partir daí, o mundo tem estado sob seu controle. Antes que o homem rejeitasse ao Senhor, não havia cosmos no sentido de um sistema mundial ordenado, alheio a Deus. Era o cosmos, mas de Deus e do homem. E o homem tinha recebido a procuração de Deus. Quando Deus entrega a Escritura, diz, é seu, governe, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os animais, sobre as bestas feras do campo. E aí ele entrega isso para Satanás. Por isso que nós vamos observar mais tarde, quando Satanás diz para Jesus, olha, aí está, te darei os reinos deste mundo, os reinos, como se aquilo fosse posse dele, porque o homem entregou, né? De mão beijada, como diz, entregou para Satanás. Quando nós vemos, por exemplo, o mundo físico, o mundo espiritual, que está na palavra de Deus grafado como cosmos, o mundo físico, o mundo belo, o mundo criado, o mundo aparente, e o mundo espiritual, ele fala com essas conotações dessas outras palavras, por exemplo, oikomene, oikos, aion, né? Aí nós entendemos que é um outro tipo de mundo. A Bíblia agora aplica a palavra mundo, aparece no português, mas com uma outra conotação. Quando nós falamos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, né, que diz,
Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, não é? Pela fé, entendeu? Então nós temos confiança e convicção de que verdadeiramente Deus fez o mundo. E aí, na carta aos Hebreus, o escritor da carta diz, os mundos, viram? Quando ele fala os mundos, tanto se refere ao mundo físico, né? Porque lá em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João, no capítulo 1 também diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mais adiante ele diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O escritor da carta dos Hebreus está apenas corroborando essa afirmação, de que aí, né, na palavra de Deus, ela não se refere somente ao mundo físico, ao mundo palpável, ao mundo visível, mas também ao mundo invisível. Quando aparece no texto bíblico as palavras roikomenes, que vem de roikos, né? E casa, que significa casa, e habitar. E aion, que significa esse mundo, tempo e espaço. Agora, como nós vimos aqui, o homem, não é? Deus dá o mundo para o homem e o homem entrega para Satanás. Agora, vai haver um momento em que, lá no Apocalipse diz assim, que os reinos deste mundo foram entregues ao Senhor, né? Os reinos do mundo. Quando eu leio essa passagem de os mundos pela palavra de Deus foram criados, eu considero aí também os reinos, que eu digo reinos com relação ao reino animal, reino vegetal e reino mineral, que são mundos criados também por Deus. Nós entendemos que são mundos, o mundo dos animais, né? As florestas, a química, os elementos químicos, né? São os mundos minerais, o mundo vegetal, né? Então eu creio assim que essa palavra abrange tudo isso aí. Agora, em João, no capítulo 2, no versículo 15, assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E finalmente ele diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que tipo de mundo é esse. Esse mundo, ele se refere ao mundo espiritual, aquele mundo que você sente, que você atua, mas aquele mundo que você não vê, não é esse cosmos aparente, né? Quando ele diz o mundo passa, quando ele fala não ameis o mundo, jamais nós teríamos uma ordem na Bíblia para nós não amarmos o mundo como natureza, não, pelo contrário. O mundo é para ser amado, é para ser admirado, porque é belo, é magnífico, né? Tem um texto em Romanos que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim que a criação geme até agora na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, a própria criação sofre nesse aspecto de que o mundo, o cosmos, o mundo visível, não está mais dominado pelo homem, mas que está dominado por Satanás, né? E aí a própria criação geme e sofre. Agora, esse mundo, mesmo o mundo cósmico, né? O mundo visível, o mundo físico, o mundo material, ele será restaurado. Ele será restaurado por Deus. Deus tomará de volta o que é seu para dá-lo aos seus filhos. Para dá-lo aos seus filhos. Deus restaurará. Nós vemos isso
quando Jesus estabelecer o seu reino aqui na terra durante o milênio, não é isso? Durante o milênio, o mundo será transformado, praticamente transformado. Satanás estará preso. Ele não tem o direito de permanecer com este mundo que ele usurpou através da derrubada do homem. Isso porque o homem conscientemente aceitou. Nós vamos ver também que Pedro, na sua carta, lá no final da Bíblia, lá próximo ao Apocalipse, o livro de Pedro, né? Ele diz que os céus e a terra que agora existem estão reservados como tesouro para o fogo. Então vejam só, quando ele fala isso, ele fala de uma restauração. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele está dizendo como tesouro e se guardam para o fogo. Fogo aí não é esse fogo químico que vai destruir tudo. Pelo contrário, é aquele fogo que vai purificar. Deus estará purificando, por isso que lá no Apocalipse diz um novo céu e uma nova terra. É como se Deus fosse recriar novamente a terra para dá-la aos seus filhos, para que habitem, né, nessa terra. É a oikomenes, a terra habitada. Muito bem. Agora, nós temos aqui um outro tópico que fala sobre a conquista sobre o ângulo da cosmovisão. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquela passagem que nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Muito bem, meus irmãos. Agora, existe um conceito bíblico de mundanismo. O que é mundanismo? É um dos conceitos mais difíceis de se entender. Inclusive está aqui anotado. Por isso continuamos a ser vulneráveis a ele. Nas décadas de 40 e 50, o mundanismo é geralmente associado a certas atividades ditadas pelo mundo, o meio e suas influências, tais como os vícios e outros tipos de comportamentos que maculam a identidade como nova criatura. Quando alguém se submete às tentações carnais e comete atos pecaminosos como imoralidade sexual, bebedeira e maledicência, estes são pecados da carne e não mundanismos em si. O conceito bíblico de mundanismo tem mais a ver com o modo de pensar, de uma mentalidade desassociada dos conceitos bíblicos de ações reprovadas pelas Escrituras. De geração em geração, as ideias mundanas dominantes que influenciam as pessoas com tendências e inevitáveis mudanças, Satanás está constantemente atuando por trás dos bastidores, impondo e influenciando o modo de pensar das pessoas, com sutis criatividade e subliminarmente deformando gerações. O mundanismo pode envolver uma moralidade do vale tudo. Por exemplo, nós estamos numa época que nós chamamos de pós-modernidade, quando tudo é permitido. E aí a gente sabe que é uma operação diabólica através do mundanismo. Ele mostra às pessoas que tudo é permitido através de doutrinas falsas que nós já falamos em algumas outras disciplinas, como o hedonismo, tudo aquilo que me causa prazer, tudo aquilo que eu posso buscar para me causar prazer, não interessa como. Essa é a mentalidade mundana.
E esta mentalidade, ela é reprovada peremptoriamente pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras Sagradas. Deus não se relaciona com aqueles que são mundanos, nem aqueles que se dizem crentes, mas que têm o pensamento mundano. Quer dizer, ele vive em função daquele pensamento de que nada a ver, pode tudo. Eu posso viver como um homem qualquer vive. Eu serei salvo. Porque está escrito que uma vez salvo, salvo para sempre. E baseado em conceitos isolados, interpretações de textos isolados, essas pessoas vivem completamente enganadas. Não porque não sejam advertidas, mas porque querem viver enganadas. Estão sob influência direta de Satanás, através do seu exército do mal, que procura impingir nessas pessoas grandes derrotas. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, nós nos referimos a que mundo? Ao mundo homem, ao mundo pessoas, ao mundo pessoas mundanas, ao mundo pessoas que consideram o mundanismo como sendo uma regra prática e ideal de vida. São pessoas que já estão abatidas na batalha espiritual. Não conseguiram vencer a batalha espiritual porque não se utilizaram das armaduras de Deus, ou dos elementos que compõem a armadura de Deus, que está lá em Efésios, no capítulo 11. Então, o que é que significa ser mundano? Nós temos aqui na nossa apostila, no Novo Testamento, a palavra mundo, que deriva mundanismo, segue uma tradução do substantivo grego cosmos, usada para indicar a arrumação ordenada de partes individuais num todo, integrado como se fosse a arrumação ordenada dos soldados em formação nos pelotões de batalha. No pensamento grego, o conceito de beleza e ordem estava interligado. O vocábulo cosmos expressava a ideia de uma bela arrumação do adorno da decoração. Essa ideia é aplicada à pessoa do Espírito Santo, isto é, associada à sua função e presença. O Espírito Santo, ele tem a sua presença, causa em nós uma limpeza, causa no homem um adorno, né? Uma limpeza, uma arrumação. E nós vemos textos, Jesus fala sobre a parábola da casa limpa e adornada, né? Então, o Espírito Santo, ele causa isso aí. E essa arrumação, esse adorno, isso aí está implícito na palavra cosmos, né? Agora, o imitador, Satanás é imitador. Conhecedor do peso desse valor de cosmos, que é beleza, arrumação, ornamentação, se utiliza para dar consistência às suas ideias com os mais exuberantes efeitos, ornamentando o mundo que pode ser entendido como mundismo. O mundismo é o estilo organizado e atraente de sistema de ideias, conceitos, atitudes e métodos que Satanás lança para se colocar como opositor que compete com os conceitos de Deus. Aquilo que nós dissemos, ele é o adversário. Então, ele começa, queridos, a imitar, a tentar imitar a Deus, pelo fato de Deus causar no homem uma restauração, uma limpeza, uma ornamentação, né? Uma mudança de aspecto. E aí Satanás, sabendo disso, ele procura também criar as suas belezas, ele procura mostrar ao homem coisas semelhantes
não iguais, semelhantes àquelas que Deus pode fazer numa tentativa permanente de atrair o homem para si. Né? Então aí é onde está a nossa batalha. Como é que nós devemos nos portar diante desse mundo tão chamativo, que é o mundo espiritual, o mundo que está em nós e que nós desfrutamos e que podemos tomar atitudes boas ou atitude mais. Se tomarmos atitudes boas, estamos sendo batalhadores ou sendo guerreiros do bem. Se tomamos atitudes mais maléficas, nós estamos sendo guerreiros do mal. Então estamos sendo utilizados pelo exército do mal, exército de Satanás, como seu instrumento visível para tentar enganar aquela humanidade carente que está prostrada, sem força, precisando de alguém que lhe socorra. Nós fomos aqueles a quem Deus nos capacitou e que continua nos capacitando e que nos arregimentou para que nós fôssemos em socorro dessas pessoas que carecem, que merecem, como nós, né, ser felizes, ser restaurados ou serem restaurados. Nesse caso, além desse ser mundano, nós temos aqui algumas aplicações, quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, as expressões agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, como base o capítulo 3, versículo 6 de Gênesis diz assim, ó, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. A imagem, o poder da imagem, conforme diz aqui, é tão sedutora que Eva se deixou levar pela atração ao concordar com a proposta satânica. Isso quer dizer que Satanás está sempre apresentando alguma coisa bonita, alguma coisa atraente para o homem ficar sendo atraído por ele. Já encantada com a decoração dada ao fruto, a mulher se deixou levar e com o pensamento envenenado aconteceu. Eva começou a olhar as coisas pela maneira do novo enfeite que era isca armada pelo inimigo. Assim está o mundo, como uma vitrine posta. Está o mal como uma boa e bela coisa. E só experimentar. Então vejam só, nós enfrentamos uma batalha muito renhida no que diz respeito a negar-nos a nós mesmos com relação à nossa vontade própria. Não é? Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E se nós aceitamos, é porque nós dissemos não ao mundanismo, às coisas do mundo. Agora, Satanás vai tentar nos influenciar através da aparência das coisas para que consiga enganar alguns, né? Enganar alguns. Mas nós precisamos estar alerta, precisamos estar atentos. Então, isso aí advém de quê? Advém daquela vontade desenfreada, como nós vimos lá no texto, a concupiscência, ou seja, o desejo, né? O desejo exacerbado de obter, de ter as coisas, ver uma coisa que é bonita, eu posso ter. Isso aí, quando é levado lá para aquelas obras da carne que nós vimos, né? Nós estamos sendo engodados por Satanás. É aquilo que nós falamos. Não é proibido você ter uma coisa bonita, mas não colocar aquilo como sendo objeto de sua ambição.
de sua ambição. Porque é isso aí que é baseado o quê? É baseado nos assédios mundanos, como diz aqui, as paixões, não é? Que dos assédios mundanos estaremos cercados e certos, mas podemos evitá-los. Para isso é importante prestarmos total atenção no que diz 1 João capítulo 2, versículos 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, é uma batalha diária. A batalha espiritual é uma batalha diária. E Jesus disse assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa cruz que ele fala é o esforço que nós fazemos por deixar o mundanismo, por não permitir a nós mesmos sermos enganados e cairmos na armadilha de Satanás. Satanás tem preparado as suas armadilhas. As suas armadilhas estão preparadas. Não pensem que ele está preparando a armadilha. Satanás preparou uma armadilha e aquele homem caiu. Não, as armadilhas já estão prontas. Agora compete a nós andarmos na luz, porque aquele que anda na luz, ele enxerga, ele vê o caminho. Embora as armadilhas estejam montadas, ele vê onde tem armadilhas. Satanás não está preparando a armadilha, ele já preparou. As armadilhas estão tudo preparadas. Então isso é um tipo de batalha que nós batalhamos. É nos livrar das armadilhas do diabo. Então, olha só, essas paixões, né, que nós vemos lá, por exemplo, Tiago, né, ele doutrina muito com respeito à vida cristã, e no seu capítulo 3, e versículo 15, ele fala sobre a sabedoria, né? Ele fala sobre a sabedoria. No versículo 15 ele diz assim, olha, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ele fala sobre, quando ele fala sobre a sabedoria, ele diz assim, olha, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Irmãos, nós adquirimos tanto o conhecimento como a sabedoria. O conhecimento nós adquirimos através dos estudos, através das pesquisas. O conhecimento nós compramos. Nós vamos a uma faculdade, fazemos um curso, pagamos caro e adquirimos o conhecimento. Agora, a sabedoria, ela vem do alto. Aliás, ela deve vir do alto. É isso que Tiago quer dizer aqui. Ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, a gente observa no nosso ambiente, na nossa comunidade cristã, muitas pessoas que se arrogam de serem inteligentes, de colocar um anel no dedo, de dizer que sabem. E também nós vemos pessoas que sabem muito, mas não têm nem sequer um anel. Não se arrogam de serem conhecedores disso ou daquilo. Quando alguém precisa de alguma pessoa especialista em determinados assuntos, ele se apresenta com mansidão para ajudar aquela pessoa. Isso é sabedoria. Por isso que ele diz assim, olha, que essa é a sabedoria que vem do alto. Agora, a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena,
ela é animal e ela é diabólica. Quer dizer, ela é da terra, passa, ela é animal porque é o próprio homem que consegue, e ela é diabólica porque é influenciada pelo diabo. Isso aí são as paixões. Aí ele fala sobre as paixões, né? Como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Nesse texto de 1 João, capítulo 2, 16, ele fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que faz a vontade de Deus? Nós, a igreja. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Jesus é a cabeça do corpo. E se ele é a cabeça do corpo, ele é que nos dirige. Não é? Ele é que nos dirige. Mas agora vamos, para nós darmos praticamente encerramento a essa parte da aula, ou a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre isso que Tiago falou. Tiago falou sobre a sabedoria mundana, não é? A sabedoria mundana, ela é impregnada de malícias e de instruir os descrentes com ideias para se dar bem neste mundo, no lema de levantar vantagem em tudo. Essa é a sabedoria do mundo, a sabedoria mundana. O verdadeiro cristão, ele segue os passos de Cristo. Ele não anda com subterfúgios, porque ele sabe que está numa batalha. E se ele usar subterfúgio, ele está sendo aniquilado, ele está sendo derrubado, né, por essa armadilha, sabedoria mundana. A sabedoria terrena tem a ver com o apego unicamente material ou das perspectivas pessoais estocadas no sistema mundial. Esse tipo de sabedoria é a que se preconiza no mundo que não tem visão além do horizonte e que só vê o mundo e nada mais, que exclui o celestial ou o eterno. A sabedoria terrena, ela não passa disso aqui, né? A sabedoria animal, ou seja, natural, se entende como a natureza decadente do homem. Pelas Escrituras, quando algo é chamado de natural, está se referindo ao estado não regenerado. Por isso que ele diz, o homem natural. Paulo diz assim, olha, o homem natural não entende essas coisas, porque essas coisas se discernem espiritualmente, que são coisas espirituais, não é? Então, quando o homem, né, ele sai da condição de natural, porque ele é alcançado pelo Evangelho, ele passa a ser um homem espiritual. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ele agora entra numa batalha, mas uma batalha vitoriosa. A batalha espiritual do crente é uma batalha que lhe dá a vitória. O apóstolo Paulo diz assim, para mim o viver é ganho e o morrer está com Cristo. Então, tanto faz como tanto fez, a batalha é uma batalha vitoriosa. Que seja na vida ou que seja na morte. Veja que nós vemos aqui, permanece para sempre, aquele que faz a vontade de Deus. E fala sobre a sabedoria demoníaca. Dignifica exatamente a habilidade desenvolvida pelo programa satânico que visa unicamente ter o controle humano por meio de doutrinas demoníacas. Esta é uma condução de vida que rejeita Deus e bane qualquer pensamento e sentimento centrado no Senhor. Então, essa sabedoria demoníaca, o demônio, ou Satanás, ele tem poder. Só que o poder dele é limitado de acordo com a permissão de Deus. É Deus quem permite a atuação dele nas situações, né? Mas ele já está julgado. Satanás não vai ser julgado, não. Quem vão ser julgados são os homens. Os homens serão julgados. Satanás não. Satanás já está julgado. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, tanto o diabo como aqueles que lhe seguiram lá no eterno passado,
que nós vamos ver na próxima aula, eles já estão condenados. Então ele quer derrubar o máximo de homens, porque ele sabe que os homens são as criaturas primas de Deus, as criaturas humanas primas de Deus. Então essas criaturas que têm a semelhança de Deus, que são os homens, ele faz tudo para acabar com essa raça humana. Através de quê? Muitas das vezes através de sutilezas, doutrinas falsas, falsos ensinamentos, que traz para o homem a sensação de bem-estar, muitas vezes, bem-estar material. Ele esquece de Deus, ele esquece das coisas eternas. Para ele, o passageiro, o efêmero, é muito mais importante do que o eterno. Essa é a sabedoria demoníaca. A fim de que tenhamos uma exemplificação dessa habilidade extraída das Escrituras, no Antigo Testamento, temos esse espiritual caracterizando no comportamento a cidade de Babel, através de Nimrod, Gênesis 10, 8, 10, que trata da cobiça, do crescimento humano, crescimento natural, sem levar em consideração a Deus. Ele fala aqui da Torre de Babel, da expressão que dignificava a raça humana pecaminosa. Faremos uma torre que alcance o céu. Ele sempre quer levar os homens a esse pensamento. O homem não alcança o céu através dos seus próprios projetos pessoais, dos seus próprios pensamentos. O homem só alcança Deus através do pensamento de Deus, que estão registrados, que estão mostrados nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando ele fala que esse mundismo, não é? Ele se expressa no orgulho e desafiando Deus. Foi o orgulho que derrubou Satanás. E foi através desse sentimento perverso que Lúcifer pecou. Isaías 14, 12, capítulo 14, versículo 12 ao 14, fala sobre essa queda que nós vamos falar na próxima aula. No caso de Babilônia, né, personificou esse pecado no mundo antigo, confusão. Né? A sabedoria do demônio, demoníaca, ela causa confusão. Ela procura colocar o homem contra Deus. E aí a confusão é estabelecida na figura de Babilônia. O último item da nossa lição fala sobre sabedoria e conhecimento. Aquilo que nós já falamos, né? Já falamos, o governo do homem moderno descarta qualquer possibilidade de que a vida nesse mundo tenha inclusão dos conceitos divinos. O homem não aceita a intervenção de Deus nos seus planos, seus falhos planos. Nós estamos passando por um momento desse no Brasil, quando há uma guerra espiritual travada na esfera governamental. Enquanto nós vemos um governo que coloca Deus como acima de todos, a maioria das pessoas são contra ele, porque receberam a influência satânica desde a sua formação. Desde a sua formação. A nossa sociedade brasileira, estou falando da cidade brasileira, desde o seu início, a partir dos anos 70, vem sendo preparada para rejeitar de qualquer forma Deus na sua vida. Mas aprove Deus que na nossa sociedade brasileira existe um grupo enorme de cristãos verdadeiros. Existem os cristãos que não são verdadeiros e existem os cristãos verdadeiros. E esses cristãos verdadeiros
estão na batalha cerrada contra Satanás. Porque deslocar Satanás do centro de comando de uma nação não é de um dia para a noite e também não é fácil. Mas Deus permite que as coisas aconteçam para que muitos se dobrem, muitos se ajoelhem e digam verdadeiramente, só Deus pode fazê-lo. Então, meus irmãos, o conhecimento, né? O conhecimento e a sabedoria, nós devemos fazer uma análise profunda sobre essas duas qualidades, né? Quando se trata do conhecimento humano, né? A sabedoria humana, a sabedoria mundana, a sabedoria terrena, a sabedoria demoníaca, né? Quando o Tiago explica sobre essas sabedorias, nós devemos ter a nossa vida pautada pela verdadeira sabedoria. Tiago mesmo diz assim, está alguém entre vós falto de entendimento ou de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Quando ele diz que a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, né? Então, meus irmãos, nós vamos dar continuação à nossa aula na próxima segunda-feira e estaremos falando sobre Satanás, que é o arqui-inimigo, arqui de arque, do grego, que significa antigo, né? Lá no antigo, arque, princípio. Então, inimigo, o arqui-inimigo. Esse arqui-inimigo é aquele que desafiou, né, as potestades de Deus, as potestades dos céus. E por isso, hoje, ele nos tenta derrubar, travando através do seu exército do mal verdadeiras batalhas, verdadeiras escaramuças, para que o homem seja envolvido por essas e que sejam derrotados. Que Deus nos abençoe e continua na próxima aula. Continuo reiterando aos prezados seminaristas, nós queremos saber uma resposta de vocês, como é que estão as aulas, se vocês estão entendendo, se há alguma dúvida. Nós até colocamos à nossa disposição mais uma vez o nosso WhatsApp, né? Para que os irmãos não apenas tenham o grupo para as suas indagações, para as suas perguntas, para as suas dúvidas, mas também que tenha aqueles que querem fazer as suas perguntas, seus questionamentos em particular. Pode mandar para o nosso WhatsApp que está aí na tela. Deus abençoe e até a próxima.